noite, gente. Tudo bem com vocês? Graça e paz. Muito bom estar aqui. Eu, pastor Gustavo Nicolau, fazendo o nosso primeiro podcast de estreia aqui do nosso canal e tendo, assim, o prazerão de receber aqui, mesmo online. A ideia era estar aqui em casa junto, tomando café junto, mas eu estou aqui com meu amigo Jean, pastor Jean Haberman, pastor lá em Capanema e Planalto, região metropolitana da Grande Capanema, né? E um grande amigo que a gente tem aprendido a amar e caminhar junto nesses anos, nesses 3, 4 anos que a gente tem convivido, e tem sido fabuloso aprender com ele. O pastor Jean é casado com a Maiara e pai de 2,5. Por que 2,5? 2 já nasceram, né, Jean? Sofia e o Mateus, e o Henrique, que está na forma, e já com alguns meses pela frente. Jean, muito bom ter você aqui, e a nossa ideia hoje é bater um papo numa sessão da revista da Senan. A ideia desse podcast nasceu quando a gente fazia a revista da Senan, Secretaria Nacional de Missões, e essa sessão chama Do Púlpito, ou seja, o que acontece a partir do púlpito que influencia a nossa comunidade, e em especial a gente está falando nessa edição sobre o ser missional, né, sobre uma igreja missional, esse entendimento da igreja missional. Então, como eu sei que você está aí terminando seu mestrado em teologia sistemática, é pastor local, convive com os dilemas e os desafios da igreja, convive com esse desafio que todos nós temos de fazer a palavra chegar até as pessoas de uma forma que elas entendam, né? Entendam não só o que a gente quer dizer, mas a profundidade do que a gente quer dizer, mantendo a fidelidade com a pregação do Evangelho. Então eu falei, cara, ninguém melhor do que o Jean para a gente sentar e bater esse papo aí. Então seja bem-vindo, fala mais um pouquinho sobre você aí, para o pessoal te conhecer e a gente começar o nosso papo. Valeu, Gustavo. Eu acho que não tem como falar mais de mim, não. Você já resumiu bem. Sou pastor aqui na Igreja Batista Nacional em Capanema e na cidade ao lado, 4 quilômetros de distância, muito distante, né? Na cidade de Planalto também. Estou aqui já tem, vai fazer 9 anos que eu estou aqui, mas como pastor um pouco menos. Como pastor eu estou aqui há 7 anos e, como você mesmo falou aí, estou terminando meu mestrado agora em Teologia Sistemática pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, do Mackenzie, né? Filiado ao Mackenzie. E estamos aí, pregação, principalmente pregação com um foco mais direcionado ou mais construtivo, o que tem me apaixonado nesses últimos anos, né, de olhar para a pregação como um veículo de fato de transmissão da palavra de Deus, não de forma aleatória, mas sempre com propósito e de propósito, né, entendendo o peso da pregação dentro do ministério pastoral e na saúde da igreja. Acho que legal. Vamos bater um papo sobre isso aí. Legal. Eu tenho aqui 2 livros para a gente indicar, já que é do púlpito, então a ideia também é que a gente tenha material para indicar para os pastores. A primeira é esse aqui, a Igreja Missional na Bíblia, do Michael Gorin, inclusive ele que vai iniciar nossa discussão aqui. E esse aqui muito legal para quem está começando ou quem tem movimento de plantação de igreja, que é um do Ed Stetzer, que ele vai falar como plantar igrejas bíblicas e saudáveis, missionais e relevantes para a cultura, né? E aqui eu quero começar com uma primeira provocação, Jean. Hoje a gente está falando que nós estamos cruzando, né? As estatísticas estão dizendo uma fase do mundo onde a gente está deixando de ser rural e passando a ser urbano. Mas a gente ainda tem uma realidade pelo menos no Brasil, de poucos municípios acima de 50 mil habitantes. Por exemplo, você tem aí em Capanema 15 mil, 20 mil habitantes, talvez? Sendo generoso, 17 mil. 17 mil habitantes. E isso é um retrato da grande maioria dos pastores que vão estar nos escutando. É claro que nós vamos ter gente em grandes centros, mas a gente vai ter gente que, apesar de ser uma realidade já urbana, apesar de ser um pessoal já conectado, né, nas redes, já tendo acesso a tudo isso, ainda tem cara de cidade pequena. Então a minha primeira pergunta e a minha primeira provocação é:
como é que a gente faz para contextualizar tudo isso e tratar desses assuntos que são relevantes, tanto à cultura como um geral, quanto à cultura particular da nossa cidade, sem perder, como é que eu vou te explicar? Sem perder o foco do que está acontecendo na cidade local e não ficar preocupado demais com os movimentos globais. Deu para entender isso aí, não? Deu sim. Uhum. Eu acho que, na verdade, esse desafio é ainda maior, viu, Gustavo? Porque, assim, nessa contrapartida que você está falando aí de um pensamento mais avançado no sentido urbano, mas ainda muitas realidades rurais, só que eu vejo que ainda existe uma diferença que ela também é intergeracional. Então, assim, há um grupo que ainda tem uma raiz muito forte nessa mentalidade um pouco mais antiga, um pouco mais de gueto mesmo, mas as novas gerações são muito mais globalizadas. Se você pega aí adolescentes e jovens, eles, embora estejam numa cidade às vezes pequena, a mentalidade não é muito diferente da mentalidade de pessoas que estão em grandes centros, ainda que não tenham acesso às mesmas coisas que as pessoas nos grandes centros têm. Mas há um tipo de cultura, de mente aí, que inevitavelmente está permeada por todo o secularismo que a gente vê nos grandes centros, né? Então eu penso que é um desafio ainda maior. O desafio de você olhar os indivíduos, e aí vai muito do tato do pastor para com a sua comunidade, de entender a sua comunidade e entender a comunidade no qual a sua comunidade está inserida, né? Para tentar encontrar ou tentar trazer esse diálogo de conexão dos indivíduos daquela sociedade com a própria sociedade, né? De encontrar esses pontos de contato, as dificuldades, as necessidades, e despertar no indivíduo, de maneira individual mesmo, né? Esse desejo de servir a Deus na comunidade, mas também movimentar a própria igreja para que, de alguma forma, atenda comunitariamente às necessidades da cidade, né? Dos ambientes onde estão vivendo, né? Então, eu acho legal isso porque, assim, apesar da gente ter muito legal isso que você falou, da intergerações e tudo mais, uma das coisas que o Covid, ou que essa situação trouxe pra gente, pelo menos na nossa realidade aqui, é que mesmo o irmão mais antigo, e talvez esse fidelize mais a gente no assistir às nossas lives, o culto e a transmissão, mas ele descobriu agora que ele pode ouvir outras pessoas também. Sim. Né? Ele pode procurar isso outras é bom, fontes. isso é muito ruim, né? Isso é bom, isso é extremamente perigoso. Eu brinco aqui que a gente começa o culto no domingo, você tem lá 50, 60 pessoas te vendo, você pensa, poxa, minha igreja está toda ali. Aí corta a cena, tá o cara mutou você e está ouvindo um outro pastor, outra coisa assim. Isso trouxe para a gente um desafio também, não sei como é que você vê isso, mas como pastor, porque a gente agora está também online. Sim. A partir da nossa igreja local pequena ou da nossa cidade pequena, as pessoas também têm acesso a gente. E isso tem revelado uma coisa boa, a gente tem visto bons pregadores que às vezes estavam ali escondidos e a gente não conseguia ver, mas também, por um outro lado, sem querer ser crítico, me entenda bem, a gente também tem visto muita coisa que fica a desejar nesse processo. E não estou falando só de questões técnicas, eu estou falando de púlpito mesmo. Teologia saudável, né? Teologia saudável. E isso revela também um outro lado de que talvez a gente não está tão saudável assim como a gente achava que estava em algumas determinadas áreas. Uhum. Então a minha pergunta para você é assim, da sua experiência, daquilo que você tem visto, o quanto do púlpito influencia, ou quanto que a partir do púlpito a gente consegue capturar a primeira atenção da nossa comunidade e começar a formar mentalidade na nossa comunidade, de forma que aquilo que eles vão escutar lá fora, eles possam fazer assim, poxa, mas meu pastor não fala sobre isso. Sabe, criar esse senso crítico. Como é que você pensa nisso aí? Eu penso que é uma questão muito formativa, sabe? Às vezes as pessoas não entendem o poder do púlpito, ou a importância do púlpito numa igreja saudável. Porque esse é o momento em que a palavra de Deus é pregada, na unção do Espírito Santo, e que ela tem que ser articulada de uma maneira em que ela forme o indivíduo. O culto, ele é formativo por excelência. Cada momento do culto forma a vida espiritual do indivíduo. Desde dos rituais
implícitos e explícitos ali, né, que estão acontecendo, o fato de você sair de um local, estar no outro, todo o ambiente, aí vem a mensagem, os momentos de louvor, as músicas são muito formativas também, todo esse processo, mas o púlpito, como ocupa majoritariamente boa parte do culto, ele é um momento de instrução da igreja. Eu até falava isso essa semana aqui na nossa igreja, no nosso culto online das quartas-feiras, a gente tem um tempo a gente chama de quartas-feiras teológicas. E eu estou fazendo uma série de panorama do Novo Testamento, passando por cada livro do Novo Testamento. E a gente chegou em 1ª e 2ª Pedro. E ali na segunda epístola de Pedro, o que Pedro está fazendo ali é chamar a atenção das pessoas num combate contra o falso ensino, contra os falsos mestres. E ele faz isso apresentando a sã doutrina. E ele fala várias vezes, eu estou lembrando vocês, não estou falando de nada novo para vocês, eu estou lembrando, Tipo azul, né? Você já sabe, mas não custa te lembrar, né? Não custa nada te lembrar. E ele está falando para um grupo de igrejas que já tinha sido evangelizada, muitas igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo, muitas delas já tinham as cartas que Paulo havia escrito com os mesmos temas. E Pedro está falando, eu estou tentando te lembrar, eu estou aqui nesse corpo, nesse tabernáculo, mas em breve eu não vou estar mais, e eu preciso deixar isso bem claro para que vocês vençam as falsas doutrinas e os falsos mestres. Então, o que combate uma doutrina ruim é a sã doutrina. O que combate as heresias é a palavra de Deus pregada de maneira justa, de maneira correta. Então, isso que você fala do desafio de as pessoas estarem expostas ao mesmo tempo à boa teologia e à má teologia, é de fato um grande desafio, principalmente porque tem a inclinação do próprio coração humano, né? Sim. E Paulo vai dizer ali para Timóteo que vai chegar um tempo em que as pessoas vão procurar para eles mestres que vão dizer aquilo que eles querem ouvir. Então, é um desafio, mas por outro lado, o pastor precisa levar muito a sério o seu papel, não esperar que na hora da pregação vai vir aquele download espiritual e ele vai falar tudo o que ele precisa falar, mas se apegar ao estudo, à seriedade da compreensão correta das escrituras, o desenvolver aí de uma tentativa de aplicação da palavra, sabe, de ter uma linha de raciocínio que a pessoa consiga entender o que ele quer dizer, que consiga às vezes até reproduzir aquilo que ele disse. Às vezes o pastor, na hora da pregação, sai atirando para tanto lado que o indivíduo sai do culto e fala assim, nossa, esse culto foi uma benção, mas eu não consigo repetir nada do que o pastor falou. Ele atirou para tanto lado. E aí, eu preciso puxar essa sardinha agora, tem o recurso da pregação expositiva, que para mim é um grande aliado nesse processo formativo. Sim. E a pregação expositiva, você pega o texto e você vai caminhando dentro dos versículos e o indivíduo depois consegue reproduzir os passos que você fez. Com poucas anotações que ele faz ali na própria Bíblia ou num papelzinho ali do lado, ele consegue reconstituir todos os seus passos e conferir se aquilo que você falou é de fato Bíblia ou não. Né? O problema é que quando a gente vai e tem um tema na mente, começa a tirar para tudo quanto é tipo de versículo na Bíblia, um perigo primeiro de tirar os versículos fora do seu contexto, né? Uhum. Mas depois as pessoas não conseguem remontar aquele quebra-cabeça que a gente fez. Então, assim, há uma necessidade de se pensar de maneira séria a respeito do púlpito, de maneira trabalhosa a respeito do púlpito e tentar aí, de alguma forma, estabelecer pontos de contato, né, com o ensino ali. A pregação expositiva ela é basicamente leia o texto, explique o texto e aplique o texto. Né? Explica o que o texto quer dizer e aplica. E é nessa hora que a gente comunica ou a gente conecta o texto com a realidade local. Porque embora exista uma teologia que ela permeia toda a Bíblia e ela é aplicada a todos os indivíduos, o pastor, acima de tudo, você falou, a gente está pregando também online, né? Mas o pastor hoje que está pregando online, ele tem em foco, em primeiro lugar, a sua comunidade local, que tem os seus dilemas locais, que tem as suas aplicações locais. Então, embora exista uma teologia que ela é compartilhada com todo cristão, existem aplicações que o pastor vai fazer pensando na sua comunidade local, em como essa palavra vai se tornar realidade no dia a dia da igreja. Então, tudo isso tem que estar na mente, no radar do pastor, na hora que ele está pensando ali o seu tempo de exposição da palavra no culto, né? Acho que eu falei demais. Não, é legal. Eu acho que a gente já volta nisso aqui, porque isso aqui abre para a gente para um caminho interessante da gente navegar, que é essa ideia dualista que a gente tem, parece, na forma de pensar e na forma de fazer as coisas e de fazer acontecer. A impressão que dá
para muita gente é que você precisa depender. Veja bem o que eu vou falar, não é que você não precisa, você precisa depender do Espírito Santo de Deus, mas isso é quase como uma coisa mística. Como você falou, é um download que vem. E aí você vai para um outro lado de pessoas que vão pensar que é só estudo e você tem aquela pregação histórica, longa, porém também não aplicada. É uma aula de história, né? Você tem uma aula de história. E você tem também aquela ideia de que aquilo que foi pregado é legal, é joia, mas eu não preciso também colocar tanto em prática na vida assim, só algumas coisas, eu já tenho tempo de casa suficiente, já ouvi isso várias vezes e assim por diante, né? Então, a minha primeira, o Gorin vai falar aqui que uma igreja missional hoje deveria ser uma igreja que fomenta uma identidade missional nos seus cultos. Né? Então, ou seja, é uma igreja que tem o culto como um ponto alto, que entende o princípio normativo ali do culto, o princípio regulador do culto, né? Como a gente começou a falar, e que entende o caráter missional do cristão. Então aqui acho que seria legal também a gente definir isso. Essa ideia do missional é eu e você, qualquer crente, fazendo tudo para a glória de Deus, olhando para a sua profissão, olhando para o seu dia a dia, né, nesse âmbito da glória de Deus. Né? Então, como que a gente consegue minimizar esse dualismo de que, não, falar de Jesus é para o pastor e para mim, que sou crente, eu só tenho que vir na igreja, eu convido alguém para vir à igreja e tal. Como que a pregação, como que a partir do púlpito a gente consegue criar tudo isso? E, assim, já também respondendo, né, dessa forma, como criar... Você vê essa necessidade realmente da gente ter uma identidade bem definida? Ou vamos continuar fazendo a coisa no mover do jeito que está? Porque eu vejo que isso também é um desafio hoje. Com muita coisa aí, a gente que é pastor, você olha para o seu povo, você olha para a sua cidade, você quer alcançar a sua cidade, e às vezes com muita boa intenção você vai atrás de ferramentas que não vão funcionar para você. E aí a gente acaba não tendo uma identidade. A igreja está lá 30, 40 anos na cidade e já fez 3, 4, 5, 6 coisas diferentes. Até hoje você não sabe dizer qual a identidade dessa igreja. Né? Então, como é que você pensa nisso, nessa caminhada sua? Só pergunta difícil, né? Eu preciso, que eu estou respondendo aqui já. Tá? Sim, mas tudo tem a ver com essa questão formativa, sabe, Gustavo? De pensar, em primeiro lugar, aonde a gente quer chegar. A pergunta importante é, por que nós somos esta igreja local? O que me difere de outra igreja local dentro da mesma realidade? Ou seja, qual é o fato essencial para a minha existência? Porque eu poderia estar em qualquer outra comunidade de fé que ama ao Senhor, que teme ao Senhor, e vivendo e servindo ali. Então, por que é que a minha igreja se justifica existir? Entende? Sim. E aí a gente vai entender que cada grupo de cristãos, ou de cada igreja local, ela é chamada por Deus para desenvolver algo específico, para desenvolver a sua identidade. É óbvio que existem as bases do evangelho, as bases da boa teologia, de que isso tem que permear toda a igreja que se diz uma igreja cristã. Mas qual é o nosso diferencial? O que a gente faz? E aí a gente define isso, a visão, a missão da igreja. Isso tem muito a ver também com a questão da própria confessionalidade da igreja, porque eu sou um batista, eu não sou um presbiteriano, eu não sou um assembleiano, embora considere todos esses meus irmãos. Nossa história, né, de onde a gente veio, né? Por quê? Quais são as bandeiras que eu defendo dentro disso? Quais são os distintivos que eu defendo a partir disso, né? Então, entender quem a gente é e para onde a gente está caminhando, e isso não tem como fugir. Isso é um trabalho pastoral. Isso é um trabalho de liderança pastoral. Pastoral não digo só do pastor principal, né? Mas de todo o seu conjunto, de todas as pessoas que estão auxiliando ali nessa formação da igreja, nos rumos da igreja. De entender quem nós somos e aonde nós queremos chegar. E a partir daí, estabelecer então as estratégias para chegar nesse lugar. É o passo básico, né? Eu sei onde eu estou, eu sei onde eu quero chegar, e então eu traço o trajeto para eu chegar nesse lugar onde eu quero chegar. É simples, mas nem sempre é colocado em prática, né? E aí nós vamos
pensar nessas formações de base. O que eu tenho que entender? Né? E quando você fala, por exemplo, de missional, o Stetzer fala, né, que missional é aquele que entende que é um missionário que não mudou de CEP, né? Uma coisa mais ou menos assim. De entender que nós estamos fazendo, ou deveríamos fazer tudo para a glória de Deus. Que não é só... É claro que existe o seu papel e a sua importância, o missionário que sai da sua região, do seu CEP, e vai para um outro lugar, vai para uma outra nação. Com certeza isso faz parte da missão. Mas essa não é toda a missão. Quando Jesus diz sobre a descida do Espírito Santo que nos capacitaria, ou capacitaria os seus discípulos a levar o evangelho, ele fala de Jerusalém também. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E às vezes as pessoas pensam que falar de Cristo é só ir aos confins da terra. E esquecem do trabalho local. Há um texto que eu gosto muito ali em Atos capítulo 8, que é logo depois do martírio de Estevão, né, que diz que a igreja, então, menos os apóstolos, todos os cristãos começaram a se dispersar por todas as regiões. E ali eles pregavam o evangelho. Conforme estavam sendo dispersos, pregavam o evangelho. Então, eles pregavam o evangelho nas localidades onde eles estavam plantados. Eles saíram de um local, sim, mas por causa de uma perseguição, e chegando num outro local, ali eles eram igreja. Ali eles demonstravam a glória de Deus dentro do seu ambiente, no seu ambiente de trabalho, entre os seus amigos, na sociedade. E parece que essa dicotomia, né, de a vida espiritual é aquilo que acontece dentro das quatro paredes da igreja, e saindo dali é outro lugar, é vida secular, eu não misturo religião com trabalho, eu não misturo religião com amizade. Essa coisa meio medieval aí é uma desgraça na vida da igreja. Porque o indivíduo esquece, e isso é um papel formativo da igreja, é um papel importantíssimo do pastor, de reforçar a ideia do sacerdócio universal de todos os crentes. Não é um papel do pastor. O pastor tem as suas responsabilidades, sim, mas toda a igreja é chamada a cuidar uns dos outros. Sim. Deus levanta evangelistas, mas toda a igreja é chamada a evangelizar. Deus distribui dons e talentos que são especialidades para o seu povo. Mas quando a gente olha para a Bíblia como um todo, o Novo Testamento como um todo, a gente vai ver que todas essas especialidades também são requeridas, em menor grau, é óbvio, de todos os cristãos. Mas aí você tocou num ponto, só te interrompendo, você tocou num ponto interessante. Você falou quando a gente olha para a Bíblia como um todo. Será que um pouco também disso é que a gente não consegue olhar a gente não consegue pregar tendo em mente uma teologia bíblica? Com certeza. Entendeu? A gente vai pregar textos isolados e a gente não consegue olhar toda essa, como a gente tem dito, né, toda a história de Deus, desde eternidade a eternidade, a gente não consegue perceber tudo isso. E aí dilui-se o evangelho. Né? Com certeza. Porque é um desafio também pregar biblicamente e construir uma teologia bíblica, né? Sim. E o grande problema disso aí aí a gente tá falando do púlpito, né? Então a gente sempre tem que jogar a carga em cima do pastor. Porque às vezes a teologia do pastor não é bem construída, sabe? Que aquilo que é o que ele reproduz na igreja, aquilo que ele vai conversar na igreja, são as últimas coisas que ele ouviu, são as últimas coisas da moda, aquilo que deu mais cliques no YouTube, talvez. Às vezes o indivíduo nem prepara mais o seu sermão, ele simplesmente reproduz o sermão de outros, ponto a ponto, sabe? Sem a sua busca. E aí, às vezes, quer reproduzir um tipo de mentalidade e de aplicação que um indivíduo que fez isso pensando na igreja dele, lá em São Paulo, não é a mesma realidade dele ali naquele interior. Ele precisa fazer conexões mais bem feitas com a sua comunidade. Mas falta isso, porque falta uma visão geral, falta isso que eu estava falando sobre aonde eu quero chegar, sabe? Qual é o tipo de mentalidade que eu quero construir. Falta muito um trabalho de base. Sabe, Gustavo, houve um tempo que os batistas eram conhecidos como gente da palavra. Sim. Sabe? Era gente que gostava de escola dominical, que tinha uma classe de novos, sabe? Que formava bases. Hoje em dia, não sei se por preguiça das igrejas ou até mesmo por falta de interesse das pessoas, acaba que estes ambientes formativos constantes, assim, eles foram diminuindo. Muitas igrejas não têm escola dominical mais, não têm estratégias de ensino dentro das igrejas, que o único momento que se tem de uma exposição fiel das escrituras é o culto de domingo à noite. Essa é a realidade de muitas igrejas hoje, infelizmente. Então o pastor tem que entender que aquele é o ambiente em que ele precisa formar o seu povo, formar a sua igreja. Desde as coisas mais básicas. Por que a gente batiza adultos e não infantes?
sabe? O que é salvação? O que é pecado? São coisas que, às vezes, o pastor prega porque para ele está subentendido. Para ele entendeu. E ele prega a partir dessas premissas que ele já conhece. Mas, às vezes, tem ali sentado alguém que nunca entendeu porque ele precisa ser salvo. Tá, mas aí você não acha que isso também a gente não fala mais do púlpito a partir disso aí, talvez porque existe essa mentalidade de que as pessoas não querem mais ouvir esse tipo de coisa? O cara quer sentar ali, ele quer sair dali, igual agora, né, nessa época de Covid, ele quer ouvir uma mensagem que vá encher o coração dele de esperança, mas ele não consegue ver, por exemplo, eu tô fazendo a série em Jonas, né? Uhum. E aí a gente, quando você diz que a melhor coisa que pode ter acontecido para o Jonas é o peixe naquela construção, naquele momento, e que ser jogado do navio, e que o sofrimento também pode estar fazendo parte de um plano de Deus, talvez isso gere um desconforto nas pessoas, elas falem, pô, mas eu venho para a igreja para me sentir bem. E aí o pastor, com medo de perder gente, de ferir ou de ofender, não sei, ele acaba sucumbindo também a tudo isso, né? Sim. Então eu acho que é extremamente importante a gente repensar esses valores também, porque, como você falou, e aí eu quero trazer um pouquinho da minha caminhada na missão, e eu te digo que nós estamos vivendo agora a primeira geração formada em igrejas com células, né? Ou com um formato diferente daquele formato onde a escola dominical sai do domingo, o ensino vai ser agora num grupo pequeno, e vários modelos por aí, eu não é essa a ideia de entrar no mérito, mas uma coisa que a gente percebe é que essa geração agora, que foi formada assim, é uma geração com pouca profundidade no ensino bíblico. Né? Até porque a coisa ficou você não forma um líder tão rápido e você não consegue, o propósito do grupo pequeno não era aquele, não é o ensino como é na escola bíblica dominical. E também a gente está vindo aí dessa primeira geração dessa mentalidade de mega igrejas, né? Uhum. Então, eu acho que tudo isso também influencia no pastor querer, do púlpito, ser esse momento de, cara, eu preciso ser um Hernandes, eu preciso ser um Nicodemos, eu preciso ser um cara assim que quando eu falo, os caras vão gostar da minha palavra, eu preciso ser, sabe, assim, o culto tem que ter fogo, o culto tem que ter poder, e aí a gente acaba perdendo o foco do preparar para a palavra. Uhum. Né? E eu não sei se isso aconteceu com você, mas aconteceu comigo quando eu comecei a pregar por série. Né? Vou trabalhar em série. Por que trabalhar em série? Porque para mim tinha muito mais sentido, eu consigo construir uma mentalidade. Eu consigo mostrar, pegar aquele livro, ver o que aquele livro faz. Dá um trabalhão danado. A gente fica absorvido, você tem que descobrir algumas prioridades, você tem que fazer algumas coisas diferentes na sua rotina, mas eu tive pessoas mais antigas que disseram assim, pô, mas e aí, o Espírito Santo não vai agir? Você não vai dar espaço para o Espírito Santo agir? Eu me lembro que eu falei com a pessoa, rapaz, se na Bíblia não tiver suficiente do Espírito Santo, eu não sei onde vai ter, né? Se a palavra não, por si só... Se a palavra que é inspirada não serve, né? O que está querendo? O que vai ser, né? Então, você acha que às vezes talvez está faltando da gente essa vontade, não sei se a vontade seria a palavra, mas essa pegada de sentar e de voltar ao estudo, de voltar até os rudimentos nossos como Batista Nacional, né? O pastor Tonini era um homem da palavra, era um erudito, era um homem que valorizava uma palavra bem estabelecida, bem estruturada, e a gente vê vários na nossa denominação que são dessa maneira, mas em termos gerais, você acha que está faltando ferramenta ou está faltando organização pessoal do pastor? Eu acho que um pouco dos dois, sabe? Não a falta de ferramentas, mas a falta de encontrar essas ferramentas, até de saber onde procurar essas ferramentas, sabe? Mas, por outro lado, falta de interesse também. Porque, assim, é um desafio e faz parte da luta pastoral, a luta contra o seu próprio coração, sabe? Contra o seu próprio ego. O desejo de ser grande, no sentido de número, às vezes corrompe a visão pastoral de fazer aquilo que é o certo.
Porque se você for pregar a palavra de Deus de verdade, às vezes você vai desagradar as pessoas. Sabe? E se você está pregando e nunca desagrada ninguém com as suas palavras, você não está pregando a palavra de Um Deus. amigo meu fala que você tem que pregar pelo menos uma vez por ano um sermão que você possa perder o seu emprego. E esse é o grande perigo, Gustavo, de pregar expositivamente, principalmente pregar expositivamente dentro de um livro, por exemplo. Você falou de pegar Jonas. Porque quando você pega uma série dentro de um livro, você não escolhe o que você vai falar. Você tem que falar o que está no texto. Né? Quando você atira para qualquer lado, aí tudo bem, você só escolhe coisa legal, coisa gostosa de ouvir, né? Só texto de consolo e tudo mais, beleza. Mas se você pega na sequência, você vai falar sobre cura, você vai falar sobre libertação, você vai falar sobre dízimo, você vai falar sobre perdão, você vai falar sobre arrependimento, tem tudo ali na sequência, porque a Bíblia... E não dá para fugir, né? E não tem como a gente fugir. Se a gente se propõe a fazer uma série assim dentro de um livro, nós vamos passar por todos esses temas. E eu acho que esse é o caminho, na verdade, de você... Nós não temos 66 livros que foram preservados por Deus para o nosso proveito, então por que não caminharmos por esses 66 livros? Sabe? Por que não aproveitarmos e sugarmos o máximo desses 66 livros? E é inesgotável o que a gente tem ali, né? Você pode revisitar aquele capítulo daqui a um ano e o Senhor vai falar algo totalmente novo, porque ele vai, né? Tem várias... E isso não é amarrar o Espírito Santo, sabe? Porque é isso que a gente falou brincando. Poxa, mas a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. Pedro fala isso de maneira clara. A profecia não veio de vontade humana, mas homens foram inspirados, o grego ali é soprados, né? Soprados pelo Espírito de Deus. Então, a palavra de Deus é o próprio Espírito falando. Mas, às vezes, o que as pessoas falam com deixa o Espírito operar é eu quero sentir o arrepio, eu quero ficar feliz, eu quero voltar para casa com o coração cheio. E tudo bem, o Espírito Santo faz isso também, mas o Espírito Santo não faz só isso. Uma das ações do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça, do juízo, é humilhar o nosso coração, é nos colocar de joelhos diante do Senhor. Então, assim, entender que há espaço, sim, com certeza, é por isso que nós pregamos, para que o Espírito Santo, e é pelo poder do Espírito Santo, que essa palavra vai ser implantada no coração do indivíduo. Eu acho que é costume de todo pastor, pelo menos é meu costume, eu sei que é seu costume, diante de uma exposição bíblica, a gente ora e fala, Senhor, abre os nossos olhos, conduz. Se o Senhor não falar, o máximo que a gente vai fazer aqui é dar informação para a igreja, e a gente não quer informação, a gente quer transformação. Então é a ação do Espírito Santo. Mas isso não tira a responsabilidade de que o pastor faça com esmero aquilo que ele está fazendo. Aquele que ensina, diz o apóstolo Paulo, que faça com esmero, né? Que faça de maneira profunda. Aquele que ensine de verdade. Então é gastar tempo, é estudar, é buscar, aplicar da melhor forma, na dependência do Espírito Santo, humilhado no seu quarto de joelho, falando, Senhor, me faz entender isso, aplica essa palavra primeiro no meu coração, e então traz isso para a igreja, sabe? Para ir criando essa mentalidade missional, que é uma mentalidade integracional, sabe? De entender que não é só Deus tem para você uma casa na praia, muito dinheiro e muita saúde. Tudo bem, Deus pode nos dar todas essas coisas e a gente até ora para que Ele dê, mas não é só isso. Deus nos chamou para o serviço. É muito maior, né? Muito além. Deus nos chamou para o reino, Ele nos chamou para falarmos do reino, para vivermos o reino, para implantarmos o reino. Quando Jesus fala sobre os propósitos dos seus discípulos ali no Sermão do Monte, ele vai falar que nós somos sal da terra e luz do mundo. E a propriedade mais importante do sal naquela época nem era dar sabor. Ela não deixar com que as coisas estragassem. E o papel da igreja nesse mundo é evitar que ele entre em putrefação rápido. É a nossa presença nesse mundo, a nossa ação nesse mundo que vai fazer toda a diferença. E isso é entender o sacerdócio universal de todo crente. Que eu não sou crente só dentro da igreja, mas eu sou crente no meu trabalho. E ser crente no trabalho não é só falar de Jesus para o meu patrão, mas é ser responsável com o meu trabalho, é chegar no horário, é ser um bom funcionário, é ser um bom companheiro, é não roubar da minha empresa, que tudo isso não é só testemunho cristão, mas é ação de gente no reino. Isso traz, eu acho que é em Tito que Paulo fala para Tito, falando sobre senhores e servos, sobre o papel da família e tal, e ele vai falar isso, para que o evangelho seja embelezado diante dos olhos dos outros. Sabe? Para que isso cause nos outros, olha, por que fulano é desse jeito? Ele é desse jeito por causa de Cristo. E você tem uma porta aberta ali para pregar o evangelho. Tem aquela frase famosa que diz, pregue o evangelho, se necessário use palavras.
Eu tenho minhas dificuldades com essa frase, né? Porque pregar o evangelho é essencialmente falar. Falar, né? A palavra precisa ser falada, a fé tem que ser ouvida, o indivíduo tem que entender que ele é pecador e que é só por meio de Cristo que existe salvação. Mas há um componente importantíssimo do testemunho pessoal no meio da sociedade, como uma forma de, primeiro, isso é missional, sabe? Entender que há um mandato cultural que Deus nos deu como responsabilidade de cultivarmos o jardim, né? De administrarmos esse mundo, de sermos bons mordomos desse mundo que Deus nos deu para cuidar. Então fazer isso é missional. Ser um responsável no meu trabalho é missional. Ser alguém que não joga lixo no chão é missional. É entender, eu sou responsável por essa criação. Então, tudo tem a ver com a nossa cosmovisão, com a maneira como a gente enxerga. E isso, inevitavelmente, passa pela formação teológica. E a formação teológica tem a ver com a pregação. Formação teológica tem a ver com o papel do pastor. Você falou aí sobre os pequenos grupos. São ferramentas excelentes. Só que, no final das contas, as pessoas esperam do seu pastor. Sim. Espero daquele a quem, se eu faço parte dessa igreja, é porque eu me identifiquei com essa igreja, eu entendo a visão dessa igreja, eu respeito e eu quero caminhar com essa igreja. E quem melhor do que o pastor daquela igreja para poder então explicar o evangelho de maneira correta, de maneira integral, pregando de maneira equilibrada, sabe? E o pequeno grupo, vou fazer uma série numa carta de Paulo. Aí a próxima série eu vou fazer lá em Deuteronômio. Aí agora eu vou lá para os livros poéticos. E eu vou passear por toda a Bíblia de maneira intencional. E aí a gente volta para aquela ideia, né? Aonde eu quero chegar? E nisso tudo, é claro, existe espaço. Às vezes há um momento que algo pontual tem que ser destacado. Que eu preciso quebrar a minha série ali. Poxa, isso tem não algo que está incomodando a igreja. Tem alguma questão que é pontual. Peraí, vamos deixar essa série de lado um pouquinho e vamos endereçar isso aqui, que isso aqui é uma necessidade agora, é óbvio, não precisa ser engessado também, né? Mas ter um propósito, sabe? Não é tentar ficar adivinhando a cada semana o que eu prego essa semana, sabe? Mas ter uma intencionalidade. Eu acho que isso acaba gerando até uma pressão maior sobre a gente, né? Sim, com certeza. O que eu venho, e aí você vai deixando a coisa e vai eu entro em desespero, Gustavo. Eu entro em desespero quando eu não sei o que eu vou pregar no domingo seguinte. É dois. Agora, quando eu estou numa série, o meu coração se acalma e fala assim, eu sei que Deus vai me conduzir por esse texto, eu sei que Deus vai me conduzir pela sua palavra, porque a palavra é dele. Então, se Deus plantou no meu coração o desejo, a motivação de caminhar por certo caminho, dentro de um livro que seja, vamos expor toda a carta de Filipenses. Se Deus brotou isso no meu coração, é porque tudo que a igreja precisa ouvir naquele tempo está ali. E se houver algo fora dali, Deus vai me dar sensibilidade para a gente mudar e ir para outro lugar. Né? Ele é o maior interessado nesse processo, com né? Vamos dizer assim. Com Jean, certeza. uma outra coisa assim, saindo um pouquinho desse contexto, agora olhando para a gente como pastor, a gente como homens de Deus. Uma dos dilemas, eu não sei se é o seu, mas um dos dilemas que eu tenho eu venho de uma formação onde a gente tinha muito valor na vida devocional. Então a nossa organização dentro da missão era, de manhã você não faz nada até 9 horas da manhã, você acorda às 6, toma café às 6h30, das 7 às 9 você vai ter lá o seu tempo de oração pessoal e o seu tempo de vida devocional. E depois que a gente vem para essa realidade da igreja local, muitas vezes eu me pego sem conseguir ter a vida devocional para mim, Gustavo. Sim. Parece que todo texto que eu vou ler, eu tenho que fazer um sermão naquele texto, eu tenho que A Bíblia virou uma ferramenta de trabalho. Exatamente. Como que a gente consegue se livrar disso? Porque uma das coisas que eu percebo, eu vejo assim, é claro, existem vários motivos para isso, mas a gente vê muitos pastores esgotados ministerialmente. Tem o problema físico, tem questões fisiológicas e tudo isso, mas tem também uma questão espiritual, porque o cara está só tendo que produzir conteúdo, essa é a impressão que eu tenho, e ele levantou a barra lá em cima, ele quer produzir conteúdo aqui em cima, só que o cara não está se alimentando também desse conteúdo, né? Então como é que a gente vence isso como pastor? E se você fosse aconselhar um jovem candidato ao ministério da tua igreja, como é que você falaria para ele sobre essa tensão? Sabe que a maioria dos pastores
eu não posso mais dizer a maioria, mas num tempo antigo, a maioria dos pastores vinha de seminários, né? Hoje muitos pastores vêm de cursos de teologia. São realidades um pouco diferentes. No seminário, o indivíduo está lá para aquilo, está mergulhado e tal, e na maior parte dos seminários tem esse desenvolvimento do devocional, né, da prática devocional, nas bases missionárias e tal. E, infelizmente, isso é um hábito que se perde com o passar do tempo, né, e que muitos pastores perdem com o passar do tempo, de estarem conectados. Eu costumo falar fazer uma analogia de que a pessoa como um todo, mas agora aplicando para o pastor, é um canal, né, que recebe e que dá. E que ele precisa estar desobstruído das duas pontas. Ele não pode só receber, porque a água parada, que não vai para frente, apodrece, cheira mal, né, fede, dá dengue, adoece. Então, às vezes, o indivíduo está recebendo, e você fala muito para membros, né? Está recebendo, mas não está fazendo nada com aquilo, aí está, como diria meu pastor de antigamente, salvo, satisfeito e sentado. Está lá só engordando, né? Não está produzindo nada. Mas, por outro lado, também, às vezes, o indivíduo está só dando, e não está recebendo. E aí não tem, aí daqui a pouco está só aquele escorrendo um pouquinho de água, né? Um pouquinho, e aí ele está exausto. Então, se fosse para dar um conselho, não perca o seu hábito de estar conectado na fonte, sabe? Não perca de ter um momento a sós com Deus, de lembrar que você também é um cristão, que você não foi chamado somente para cuidar dos outros. É o que Paulo fala para Timóteo, né? Tem cuidado de ti e da doutrina. Cuida do seu trabalho, sim, mas cuida também de você, Timóteo. Timóteo está com um probleminha no estômago aí, toma um negocinho ali que vai ajudar no seu estômago. Timóteo, não fica acanhado, não fica com medo, não deixa as pessoas, Timóteo, ficarem falando que você é muito jovem, não fica tímido. Timóteo, cuida de você, cuida do seu coração, cuida da sua mente, lembra das coisas que você já aprendeu, porque desde pequeno você conhece as Sagradas Letras, Timóteo, você aprendeu com a sua mãe, você aprendeu com a sua avó. Timóteo, não sai da fonte, fica grudado na fonte, Timóteo. Não é só dar, receba também. E a gente precisa se lembrar disso o tempo todo. Nós, enquanto pastores, somos também filhos de Deus, somos também necessitados da misericórdia de Deus. Né? Não somos super-homens. Temos pecados, temos defeitos, temos problemas familiares, precisamos ser pastoreados, precisamos de acolhimento, precisamos de colegas ao nosso redor, em que a gente possa confessar os nossos pecados, em que a gente possa pedir conselhos, sabe? O pastor precisa ouvir a palavra de Deus. E às vezes o pastor está tão empenhado em pregar, falar, cuidar, aconselhar, que se esquece que ele também precisa ser cuidado, ele também precisa de conselho, ele também precisa de pastoreio. Eu lembro que a gente ouvia muito assim, né, que o pastor, ele cruza um oceano para pregar, mas não cruza a rua para ouvir, né? Então isso também é uma luta interna que a gente tem, uma dificuldade que a gente E hoje em dia é tão fácil, né, Gustavo? Hoje em dia é tão fácil. Antigamente, a gente precisava sair da nossa casa e às vezes o nosso pastor amigo mais próximo estava a centenas de quilômetros de distância, né? Hoje não, hoje a gente faz aqui, ó, não dá para ir lá tomar um café, como você falou, eu queria estar aí tomando um café com você, com certeza, mas não dá, tem outro jeito, tem ligação, tem FaceTime, tem tantos meios da gente conseguir se conectar com outras pessoas, tem tantas boas mensagens para nós mesmos, sabe? Para a gente ouvir, que estão aí à disposição, de graça, no YouTube. Não só, aí volta para a ideia de não só olhar para a Bíblia como uma ferramenta de trabalho, mas de termos o nosso tempo de devoção também, nosso tempo de busca, de oração, sabe? Na maioria das vezes, muita gente que está no ministério se alimenta só daquilo que dá. Sabe? A palavra que ele prega é a palavra que ele recebe, e faz parte do processo também. É óbvio que a gente é pastoreado e é ensinado por Deus enquanto a gente está falando também. Mas a gente precisa parar, sabe? Ficar quieto e ouvir. E receber uns burdoadas também de vez em quando, ouvir o que a gente não quer ouvir, sabe? Ler bons livros, e ter toda uma vida devocional. Agora, isso não é fácil, principalmente no corre-corre, no pragmatismo que muitas vezes vão entrando na vida pastoral, de tanta coisa que a gente tem para fazer, que a gente esquece daquilo que é principal. E se o meu papel é ensinar a pessoas como conhecer a Deus, como amar a Deus, como se aprofundar no relacionamento com Deus, poxa, eu preciso primeiro fazer isso comigo.
primeiro preciso cuidar do meu coração nessa busca, nesse devocional, nessa oração, né, nessa busca constante. É um desafio, mas faz parte da caminhada. Muito legal, muito bom. Jean, ah, olhando para frente agora, a partir do púlpito, esse novo normal que a gente tanto diz aí, né? A gente não sabe como vai ser, mas a gente sabe que vai ser alguma coisa diferente quando tudo isso passar ou quando a gente voltar a uma prática mais próximo do que a gente tinha anteriormente. Acho que a gente não volta mais como era, né? Eu acho que o mundo mudou, as relações mudaram. O próprio Agreste, o Ricardo Agreste, lá do CTPI, ele diz que quando tudo isso passar, muitas igrejas, eu não me lembro agora o percentual que ele usou, se ele usou, mas ele diz que muitas igrejas vão voltar para a sua forma inicial de plantação de igreja. Então vai ter gente que não vai voltar mais para a igreja nesse modelo, talvez vai continuar online, vai querer, vai exigir isso de nós. Então, a partir do púlpito, como que você acha que a gente tem que se preparar já para isso, enquanto pastores? O quanto vai ser no púlpito, o quanto vai ser na sala da casa desses irmãos? Como é que você acha que isso vai se configurar? Eu estou orando para saber como é que isso vai se configurar, Gustavo. Eu estou pedindo a Deus para que dê sabedoria. O caminho é a Bíblia, sempre a Bíblia, né? E de voltar, talvez seja um caminho, de voltar às bases, de entender o que é ser igreja. Existem muitas coisas que dá para fazer através do computador, de maneira online. Mas o que é ser igreja? Né? Qual é o papel da igreja enquanto comunidade organizada de fé, de comunhão, de partir do pão, de orações, de olho no olho, sabe? E tudo isso precisa partir de uma base que não seja eu acho que é assim, ou isso aqui funciona, mas de voltar para as escrituras, permanecer naquilo que nós temos como a nossa regra de fé fundamental, nossa regra de fé e prática, que é as escrituras. De voltar para dizer, olha, a igreja é assim, a igreja é isso, é assim que a Bíblia nos apresenta a igreja. Com certeza vai ser um grande desafio, né? Porque muitas pessoas encontraram a comodidade do lar. Sim. Muita gente que antes não assistia culto pela internet, agora só assiste pela internet, e quando voltarem os cultos presenciais, vai dizer, poxa, se eu fui alimentado durante tanto tempo pela internet, por que não continuar? Né? Mas aí tem a ver com essa visão de o que é essa igreja? Igreja é algo que eu assisto? Igreja é um entretenimento? Infelizmente tem muitas igrejas que infelizmente são assim, né? Que é só entretenimento. Mas o estar conectado tem alguma parte nisso? Como eu sirvo aos meus irmãos, o aconselhamento mútuo, o pastoreio mútuo, a comunhão, isso não é ser igreja? Então o desafio vai ser grande, com certeza. Sim. Mas eu acho que o caminho sempre vai ser voltar para as escrituras e lembrar o que é ser igreja. Esse ano a gente, na nossa campanha de missões nacionais, o tema é compartilhando vida. E eu acho que ele é muito pertinente a esse momento que a gente está vivendo, porque a gente compartilha a palavra online de todas essas maneiras, mas há uma solidão muito grande hoje também. E uma das coisas que eu acho que o coronavírus e essa situação trouxe é assim, cara, aquele cara que pensava que não precisava de ninguém, ele começou a ver que ele precisa. Sim, sim. Né? E aquele cara que achava que ele precisava estar numa igreja mega, que era uma verdade, porque numa igreja, a minha igreja tem 100 membros, a tua igreja tem um pouco mais do que isso. Uma coisa é você estar numa igreja de 100 membros, onde todo mundo te conhece, te dá bom dia, te dá boa tarde, sabe, e você tem que dar prestação de contas da sua vida, que as pessoas estão te vendo, cidade pequena. Outra coisa, você está numa igreja de 1.500 membros, que você entra e sai, e um grupo muito pequeno, talvez, ou às vezes nem conversa com você, e aquela coisa toda. Hoje eu acho que as pessoas dos dois lados começaram a ver que elas precisam de gente, né? A gente está sentindo falta de gente, a gente sente falta de ver o outro, de estar com o outro, de conversar, de orar, Então eu acho que também tem um lado bom disso tudo aí, né? E talvez seja o nosso momento como pastores de nos preparar para poder olhar para a nossa igreja. Eu me lembro que há 3 anos atrás eu assumi a igreja aqui.
E uma das coisas que me angustiava era, cara, o que eu vou fazer para a coisa acontecer aqui em Foz? Porque a gente tem essa pressão. E um dia orando eu entendi que essa igreja tem 46 anos. A igreja é mais velha que eu. Né? Ela tem 47, eu tenho 46. A igreja é mais velha que eu. Deus preservou essa igreja tanto tempo, então ela tem uma identidade. Eu não sou o Messias, eu não sou o Salvador da Pátria. Então a minha tarefa é conectar essa igreja com aquilo que Deus tem para ela e eu não atrapalhar muito, sabe? Ouvir ao Senhor e não atrapalhar e deixar Deus fazer a coisa. Talvez seja isso que a gente precise também fazer, né? Compartilhar a vida a partir do púlpito e fazer de uma maneira muito intencional. Acho que essa palavra precisa entrar também na nossa equipe de liderança, que isso se torne também intencional e que a equipe de liderança entenda também isso. E isso também é uma tarefa a partir do púlpito, mesmo sendo um púlpito no gabinete, né? Mas é a partir do púlpito ali da figura do pastor. Né? Eu acho que essa palavra, ela resume tudo. Intencionalidade. Que tem a ver com aonde a gente quer chegar. E para saber onde a gente quer chegar, primeiro a gente tem que saber onde a gente está. E para saber se o lugar que a gente quer chegar é o lugar certo, a gente precisa ter uma boa teologia bíblica. Então junta tudo, né? Uma boa teologia bíblica para saber o que é ser igreja. Eu estou mais perto ou estou mais distante do que é ser igreja biblicamente falando? Quais são as coisas que eu preciso fortalecer? Talvez o que precisa fortalecer é uma solidez maior na palavra. Talvez o que precisa fortalecer é um vínculo maior entre as pessoas, é a comunhão. E aí a comunhão vai necessitar não só do tempo do culto, não só do púlpito, mas de atividades em que as pessoas se conectem mais, de acampamentos, de piqueniques, de coisas assim, que não é uma reunião para se pregar a palavra, mas é uma reunião para se viver enquanto igreja, de conhecer as pessoas que estão ao meu redor. Numa igreja menor, talvez isso seja mais fácil de fazer. Numa igreja maior, aí o reforço dos pequenos grupos, da intencionalidade dos pequenos grupos, da interconexão com os vários grupos, né, para entender, eu faço parte de algo muito maior, mas entender esses desafios e olhar as deficiências da igreja, né, e pensar em formas de atacar aquilo que está deficitário. E sempre lembrando que nós fazemos parte de um corpo de Cristo que é muito maior. E às vezes as minhas dificuldades não são as dificuldades de um outro pastor, de uma outra igreja. E eu preciso aprender a pedir ajuda, né? Quer dizer, como é que eu vou... Olha, a sua igreja, eu olho para a sua igreja e as pessoas são muito mais comunitárias, elas estão muito mais integradas. Eu não consigo fazer isso. O que você tem feito? Como é que faz? Quais são as ideias que a gente pode trocar? Eu tenho muita dificuldade em elaborar séries. Como é que a gente faz isso? Procura alguém que já está fazendo isso e tal. E entender que a gente precisa ser de igreja ajuda, também, né? Enquanto pastores, né, Gustavo? Não é só esperar que a nossa igreja seja comunitária, mas nós sermos comunitários com o corpo de Cristo também. Né? De não termos medo de ir atrás, de expor as nossas deficiências e tudo mais, mas buscar, de fato, essa integração para o bem do reino. Entender que eu não tenho todas as respostas, que eu não tenho todos os dons, que Deus me deu uma parcela de responsabilidade de dons, de acordo com aquilo que o Espírito Santo achou que era necessário, para que eu desempenhe uma parte desse papel de construção do reino. Mas eu não vou fechar isso, eu não sou toda a construção do reino, eu preciso de ajuda. Né? E essa ajuda demanda aconselhamento, conversa, parcerias e entre outras coisas desse tipo. Né? Jean, nosso tempo está estourando. O papo tá bom, tá gostoso, mas a gente precisa encerrar aqui. Então, obrigado pelo teu tempo, obrigado por a gente estar junto. E a minha oração por você, pela sua igreja, é que esse tempo que vocês estão vivendo seja um tempo na presença de Deus e que o Senhor esteja abençoando e desafiando você, né? Que a partir do púlpito aí na sua igreja venha vida, venha saúde, venha as necessidades do seu povo sejam atendidas aí pelo Espírito Santo de Deus e Deus continue te capacitando aí. Obrigado por ter compartilhado conosco, foi uma bênção, viu? Seus últimos considerações. Eu agradeço pelo convite, obrigado pelo carinho, e que o Senhor abençoe também todos os seus projetos aí e abençoe a cada um daqueles que estão nos assistindo aí, pararam esse tempinho para estar com a gente. Cadê seus contatos aí? Bota aí Que Deus nos dê visão, né, para entender todo esse momento. Vou colocar aqui então o meu arroba,
né? Ó. Depois dá uma olhadinha aí no meu, no meu arroba Jean Haberman, lá no Instagram, você me encontra. Com esse número também vai me encontrar no Facebook, no Twitter. Eu não sou muito ativo nas redes sociais, não. Principalmente agora, ultimamente está dando mais raiva de tudo aí dessas internet. Mas me encontra lá, manda uma mensagem, alguma coisa do tipo. E que o Senhor nos abençoe, né, Gustavo? Nesse Amém. desafio aí de sermos, acima de tudo, fiéis. Né? O Senhor não nos chamou para darmos resultado. Ele nos chamou para sermos fiéis. Ele chamou para uns plantam, outros regam, mas quem dá crescimento é o Senhor. Então, que não exista esse peso em nós, esse peso de resultados. Que o nosso desejo seja o desejo de ser fiel. Amém. Fiel com aquilo que Deus nos deu, dentro das nossas capacidades, dentro da nossa comunidade, entendendo que Deus nos dá a graça, de que sucesso não significa uma igreja abarrotada de gente, sucesso significa a gente ser fiel ao Senhor em todo o tempo. No dia bom, no dia mal, vendo frutos, não vendo frutos. Nós vemos nas Escrituras gente que pregou fielmente e não colheu frutos. Nós vemos Deus falando para Isaías, vai pregar e ninguém vai te ouvir, Isaías, e seja fiel, e continua sendo fiel. E pregue, meu filho. Coisas, né? Prega. Seu trabalho é pregar. Seu trabalho não é converter ninguém. Seu trabalho, escuta isso, pastor. Seu trabalho não é converter ninguém. Seu trabalho é ser fiel, pregar fielmente a palavra do Senhor e crer que o Espírito Santo faz a obra que você não consegue fazer. Amém. Deus chama e cuida dos seus. Amém. Valeu, Jean. Abraço na Maiara, nas crianças. E logo a gente toma esse café junto. Valeu. Deus abençoe. Amém. Nós tudo. Amém?